E aí, tudo bem com você? Eu espero que seja tudo bem, que você esteja conseguindo estudar bastante para geometria analítica. Bem, aqui eu quero dar continuidade a um conjunto de alguns vídeos sobre superfícies quádricas. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre o hiperboloide de uma folha. Bem, diferentemente da esfera, que com uma única equação você consegue definir esse lugar geométrico nessa superfície, a superfície chamada hiperboloide de uma folha, ela vai ter três equações, essas que eu estou mostrando aqui, de acordo com ao longo de qual dos eixos esse hiperboloide é definido. Esse eixo ou uma determinada reta imaginária que passa pelo centro desse hiperboloide, mas que eu vou explicar melhor quando eu colocar no GeoGebra para a gente enxergar a superfície em 3D. Bem, olhando essas três equações, a gente pode observar que o mecanismo, vamos dizer assim, a cara dessas equações, ela não muda muito. Então aqui, por exemplo, a gente tem x menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, e essa arrumação do x, né, esse termo em x, ele não muda nas outras equações. A mesma coisa acontece ali com o y menos o y do centro ao quadrado e com o z menos z do centro ao quadrado. O que vai mudar, na verdade, nessas equações do hiperboloide, que vai definir em que posição, para qual posição ele está voltado, né, vai ser esse sinal de menos. Ele aparece nas três equações, só que ele aparece nos termos diferentes. Né? Na primeira equação ele está aparecendo aqui no termo que envolve o z, na segunda equação no termo que envolve y e na terceira no termo que envolve x. Então, dependendo de onde esse sinal de mais ele estiver, a gente vai ter uma posição, vamos dizer assim, uma translação e uma posição diferente para esse hiperboloide. De qualquer maneira, quando a gente for conferir o gráfico, isso vai ficar mais claro. E para o hiperboloide de uma folha, a gente pode observar que a gente tem três termos, o x, termos com x, com y e com z, e que dois deles aparecem com sinal de mais e um deles aparece com sinal de menos. Então aqui, por exemplo, nessa primeira equação, o sinal de menos está no z. E olha o que essa informação diz. Quando a gente tem esse tipo de configuração, esse hiperboloide ele vai estar ao longo do eixo AZ, ou ao longo de um eixo paralelo ao AZ. Então, quando o sinal de menos estiver junto do termo em z, é isso que acontece. Na segunda equação, o sinal de menos está junto do y. Dois sinais de mais, um sinal de menos e o sinal de menos junto do y. Quando isso acontece, esse hiperboloide de uma folha ele vai estar ao longo do eixo OY ou ao longo de um eixo paralelo ao OY. E por fim, quando esse sinal de menos está junto do termo em x, acontece isso. Esse hiperboloide ele vai estar ao longo do eixo AX ou ao longo de um eixo paralelo ao eixo AX. Vindo aqui agora para o GeoGebra, eu fiz uma programação preliminar aqui à esquerda para poder apresentar para você esse hiperboloide e as características geométricas, as características de translação associadas àquela equação que a gente viu. Bem, aqui em verde é o hiperboloide em si. Sendo que aqui eu pedi o GeoGebra para apresentar, eu programei o gráfico da primeira daquelas equações em que o termo em z ele fica negativo. Ou seja, esse hiperboloide ele existe, né, ele é definido em torno, ao longo do eixo OZ. Né? Aqui então, para conferir, deixa eu chegar aqui para o lado. Essa equação aqui é a equação desse hiperboloide que está sendo mostrado no gráfico. E o sinal associado do termo do x é positivo, do y é positivo e do termo do z é negativo. Os denominadores são a ao quadrado, b ao quadrado e c ao quadrado, associados ao termo em x, y e z ao quadrado, respectivamente. E aqui dentro está a translação. Esse é o x do centro, esse é o y do centro, esse é o z do centro. Aqui, quem são esses parâmetros? Eu programei eles aqui em cima para poder dar uma variada, né? Variar esses parâmetros um pouco para a gente ver o que acontece com a variação desses parâmetros, das coordenadas do centro, dos termos A, B e C, para ver o que acontece com o gráfico à nossa direita. Eu vou diminuir aqui agora para a gente ter um espaço melhor para visualizar o gráfico. E eu aqui também pedi para ele apresentar para a gente o seguinte, deixa eu colocar aqui, esse ponto A. Esse ponto A é o ponto de coordenadas x do centro, y do centro e z do centro aqui.
Aqui, ó, ponto A. E esse ponto A que apareceu aqui no gráfico para a gente, eu vou desabilitar e reabilitar para você ver. Esse é o meio, né, o centro do hiperboloide, ou o meio do hiperboloide, pode chamar assim também. Esse cara, ele aparece então na equação do hiperboloide que está aqui, e as coordenadas dele são xc, yc e zc. Além disso, lembrando que esse aqui é o hiperboloide associado àquela primeira equação, né, que ele fica em torno do eixo z, né, ele é definido ao longo do eixo z. Eu também pedi para ele mostrar aqui para a gente essa reta vermelha, que é a reta, que é o eixo desse hiperboloide. E aqui no caso, como estão definidos o x e o y do centro para zero, né, o z do centro também estão definidos para zero, então esse eixo ele coincide com o próprio eixo z. E a gente vai ver que conforme a gente muda esses parâmetros x, y, z e zc, esse cara muda de lugar. Bom, eu vou começar alterando aqui então essas coordenadas do centro. Esse eixo vermelho aqui é o eixo x, esse eixo verde é o eixo y e o azul, como eu disse, é o eixo z. Bem, se a gente altera a coordenada x do centro, o efeito que a gente vai ver vai ser esse meio desse hiperboloide se deslocando. Na verdade, todo esse hiperboloide ele vai transladar na direção do eixo x. Aqui, por exemplo, se eu aumentar o valor do x do centro, né, para valores positivos, ele começa a caminhar lá na direção do 5, né, que é o valor máximo que eu tenho aqui nesse slider. Então, conforme eu caminho na direção positiva de x, o hiperboloide ele é transladado na direção positiva do eixo x. Se eu estabelecer um valor negativo, lá aquele A e todo o hiperboloide, ele é transladado para a parte negativa do eixo x. Voltando aqui para zero, volto para a posição inicial. Mesmo efeito se eu alterar o valor do IC, que é o y do centro. Então, conforme eu ando para cá, ele caminha na direção de y. E como eu coloco na parte negativa do y, ele caminha para a parte negativa do eixo. E observe aqui que tanto no caso do y como do x, vou voltar para zero aqui, essa reta vermelha, que é o eixo, né? Lá na equação eu tinha dito que o hiperboloide fica em torno do eixo, nesse caso o eixo AZ, né? Que é a primeira equação, ou em torno de uma reta, né? Ou de um eixo paralelo ao eixo AZ. E é isso que está acontecendo. Essa reta vermelha é o eixo que vai sendo trasladado junto. Então, quando eu coloco o y do centro aqui igual a 3, por exemplo, 3 assim, todo esse eixo foi deslocado para a coordenada 3 do y. Ó, coordenada 2, coordenada 3 está aqui, coordenada 4. Então, esse eixo foi deslocado. É a mesma coisa que vai acontecer aqui na coordenada x. O eixo é deslocado. Mas observe que mesmo deslocado, esse eixo em vermelho, ele é paralelo ao eixo OZ. Né? Deixa eu colocar para girar, para a gente ter um pouco de noção dessa tridimensionalidade desse problema. E eu vou deixar nessa posição aqui. Vou voltar então o x do centro para zero. E agora então, deixa eu habilitar uma outra coisa aqui, que é esse plano aqui, z igual a z do centro. Esse plano, eu estou colocando ele aqui só para a gente conseguir observar o seguinte. Aqui a altura, né, que está esse ponto A, a altura com relação ao plano XY. Né? Aqui, como o z do centro é zero, né, eu pedi também para plotar o plano z igual a z do centro, né, para que o A pertence a esse plano. Né? Aqui com o z do centro igual a zero, então esse plano, né, esse ponto A, ele está junto do plano XY. Né? Conforme a gente sobe, eu também fiz esse plano para facilitar a nossa visualização. Conforme a gente aumenta o z do centro, ó, esse meio do hiperboloide ele sobe. Mas eu deixei esse plano para a gente entender o que está acontecendo. Tá vendo? O meio desse hiperboloide subiu, ele não está mais na origem. Né? Embora a coordenada x e y sejam as coordenadas da origem, ó, vamos dar uma olhada aqui. O x e o y eles são as coordenadas da origem, mas o z já não é mais. Né? Aqui, eu vou colocar ele mais ou menos nas proporções iguais em cima e embaixo. As proporções estão iguais, né? Aqui ele para de ser plotado só porque existe um limite para o software gerar esse gráfico, né? Mas ele continua indefinidamente para cima, indefinidamente para baixo. Então, se eu aumento o z, esse meio do hiperboloide sobe. Mais uma vez, eu posso dar um zoom aqui só para a gente ver que realmente subiu, né? Não é o hiperboloide que desapareceu, né? Só as limitações do gráfico. E se eu diminuo esse z do centro, ele vai
descer, né? Vou botar aqui mais ou menos a mesma proporção, assim tá legal. Então, deixa eu voltar aqui para a projeção padrão aqui. Isso. Acho que assim tá legal. Então, se eu botar um valor negativo do z, mesma coisa. O meio desse hiperboloide desce. Eu vou voltar. Então, quanto mais negativo, mais esse meio desce. Vou voltar aqui para o zero. Bem, então acho que agora eu posso omitir esse plano aqui. Por enquanto eu não vou usar. Deixa eu diminuir aqui também para a gente ter mais espaço para o gráfico. Então agora falta a gente analisar o que vai acontecer com as coordenadas, com os parâmetros A, B e C. Esses parâmetros aqui que estão associados a x, y e z, respectivamente. Aqui nessa equação, deixa eu aumentar aqui um pouquinho de novo. Ó, o A está associado ao x, o B está associado ao y, o C está associado ao z, e eles aparecem os três ao quadrado lá como denominadores desses termos, né? E aqui eu coloquei também um controle de deslizante só para ficar fácil, né, de eu alterar, aumentar e diminuir esses valores. Eles são denominadores, não podem ser zero, e como eles estão associados à geometria, né, a uma distância, a um tamanho, nenhum deles pode ser negativo, então eles são só números positivos. Eu poderia ter começado em 0, alguma coisa também, mas eu optei aqui por começar todos eles no 1. Bem, então deixa eu diminuir aqui. E lembrando então, vamos começar pelo A. Não, na verdade, acho que eu vou começar pelo C, porque eu acho que vai ser muito simples de visualizar. O C, ele é o termo que está dividindo aqui, o termo em Z. Então, esse C ao quadrado, está dividindo Z menos Z do centro ao quadrado. Então, se eu aumentar esse parâmetro C, então qual foi o efeito que eu vou ter? Ele vai ficar cada vez mais estreito, é como se esse hiperboloide estivesse ficando estreito, né? Está parecendo com um cilindro no meio, mas não é não. Ele ainda é um hiperboloide porque ele só demora mais a expandir aqui em cima, né? E quando a gente diminui o valor de C, ele fica mais fácil de observar nessa curvatura aqui no meio, essa curvatura dele. Mas o parâmetro C, então, ele faz isso. O que na verdade acontece é que uma coordenada Z de um ponto, né? Você pegar um ponto, por exemplo, deixa eu pegar aqui a visualização, essa aqui, por exemplo. Se a gente pegar aqui o y igual a 2, né? Quando você aumenta o valor do C, esse y igual a 2 aqui, a coordenada z dele, né, acaba ficando maior. Né? Mas isso que acontece, é como se esses pontos tivessem sofrido uma levantada para cima, como se a gente esticasse para cima e para baixo esse hiperboloide. Então esse é o efeito do parâmetro z, de alterar o parâmetro z. Bom, o A, se a gente observar aqui, só esses dois termos aqui, ó, esse primeiro e esse segundo, eles parecem muito, né, se tivessem um igual a 1 desse lado, parece muito com a equação do elipse, não é isso? X menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado. Se fosse igual a 1, isso aqui seria aquela equação reduzida de elipse. Bem, vamos ver o efeito que vai acontecer. Então, aqui o A e o B estão iguais a 1. Né? Se eu aumentar o parâmetro A, esse hiperboloide ele é esticado na direção de x. Certo? Olha, ele foi esticado ali na direção de x. Eu posso até aqui pedir para visualizar, aqui de cima, aqui está o eixo z, então a gente está vendo o plano xy. Então, quando eu botei o a igual a 3, ó, esse meio, né, que é exatamente o meio, né, esse contorno desse meio forma uma elipse, né, em que o parâmetro menor aqui na direção de y é 1, igual a b, e esse parâmetro maior aqui na direção de x é 3. Então, esse contorno aqui virou uma elipse. Não só, como você deve observar que formou-se umas linhas aqui, como se fossem linhas de elipse, e é mais ou menos isso que acontece. Eu vou falar disso mais para frente. Então, quando a gente aumenta o valor de x, ele estica na direção do x. Deixa eu diminuir aqui. Vou dar um zoom out aqui. Talvez fique mais fácil da gente ver. Pronto. Se eu aumentar o parâmetro b, ó, esse cara aqui é o eixo y. Se eu aumentar o parâmetro b, então esse hiperboloide ele é esticado na direção de y. Olha, deixa eu botar para girar aqui para a gente ter noção. Mas ó, o que aconteceu então foi que ele foi esticado na direção de y. Se a gente olhar também de cima, né, o plano xy na direção perpendicular ao eixo z, dessa vez foi esticado na direção de y.
O b igual a 3, olha, ele foi esticado até o 3 aqui, o menos 3 aqui, e com a igual a 1 ficou menos 1 a 1 aqui. Se eu aumentasse o a, o que ia acontecer é diminuir a excentricidade dessa elipse, né? Ela fica mais parecida com uma circunferência, e se eu igualar os dois, fica igual a circunferência. Eu estou falando circunferência e contorno aqui, né? Então, se eu diminuir, aí ele começa a ter cara de elipse. Então, alterar esses parâmetros a e b são esses os efeitos que a gente tem sobre o hiperboloide. Agora que a gente entendeu essa ideia desse eixo central, eu vou desabilitar essa reta aqui, vou cortar a visualização dela, né? E agora, uma coisa interessante de se observar, o que acontece quando a gente tem um plano cortando esse hiperboloide? Que tipo de linha, de curva espacial a gente vai ter quando um plano cortar esse hiperboloide? Aqui então eu fiz o seguinte, na esquerda eu preparei uma programação que é a seguinte: eu vou ter um parâmetro t aqui para ficar também fácil de eu alterar o valor, mas aqui eu estou marcando o plano z igual a t, ou seja, o plano z igual o número que eu ajustar aqui. Então aqui, como t está igual a 1, o que está aparecendo para a gente aqui é o plano z igual a 1, o plano z na altura 1. Deixa eu apagar o hiperboloide por um momento. Então aqui, ó, altura 1 do z. Então esse cara aqui é o plano z igual a 1. Além disso, eu estou marcando aqui a interseção entre a linha, né, que é a interseção entre o plano e o hiperboloide. E essa linha vermelha que apareceu ali. Essa é a linha resultado da interseção do hiperboloide, x menos x do centro ao quadrado, o restante da equação você conhece, que a gente definiu aqui com esses parâmetros. Eu estou fixando a origem como centro e os parâmetros a, b e c, todos eles para 1. Então, essa é a linha que é a interseção. O que acontece se eu aumentar o valor de t, então, né, de z igual a t? Ou seja, aqui eu tenho z igual a 1. Se eu aumentar esse valor, eu estou olhando os planos que estão um pouco mais altos, né, estão subindo ali no gráfico, e eu estou continuando vendo essa interseção. E essa linha, né, que linha seria essa? Então, essa linha ela é o resultado da interação entre a equação do plano e a equação do hiperboloide. Para esse caso, em que esses parâmetros a e b, por exemplo, são iguais a 1, se a gente olha de cima, né, olhando o plano xy, essa linha é uma circunferência. Então, se eu começar aqui do t igual a 0 e for aumentando esse valor, essas interseções elas são circunferências. Inclusive, se eu colocar o valor de t negativo aqui, t não é tempo não, t é só um parâmetro. Estou fazendo z igual a esse cara. Inclusive, se eu botar esse parâmetro negativo, deixa eu voltar para essa perspectiva, eu também estou checando só que as interseções lá para a parte de z negativo. Bem, então essas são as interseções. Eu vou colocar aqui para correr, para a gente enxergar. Então, a interseção do hiperboloide com planos do tipo z igual a alguma coisa, para esse caso, para essa equação, está dando circunferências. Se o a e o b fossem diferentes, né, para esse hiperboloide ao longo do eixo AZ, se o a e o b fossem valores diferentes um do outro, aí a interseção seria elipses. Bem, deixa eu parar aqui então. E se a gente tiver planos do tipo y igual a alguma coisa? Eu vou vir aqui, ó, eu vou mudar isso aqui para y igual a t. Então, em t igual a 0, ou seja, em y igual a t e y igual a 0, a gente está cortando esse hiperboloide como se fosse no meio, né? Ao longo do eixo z, né? Esse meio significando ao longo do eixo z. Então, aqui a gente está vendo que essa interseção ela está resultando, então, em uma hipérbole, né? Esses são os dois ramos da hipérbole. Esse ramo aqui e esse ramo. E essa hipérbole é uma hipérbole do tipo... Deixa eu botar o eixo z para lá, o eixo x para lá. É uma hipérbole do tipo leste-oeste. Não é isso? Deixa eu continuar girando aqui. Então, veja bem, esse plano está passando pelo meio, né? Por esse meio aqui dessa hipérbole. Ele corta, deixa eu colocar aqui de cima. Acho que eu vou usar essa ferramenta aqui. Isso. Se a gente coloca aqui o eixo y para cima e o z para baixo, esse plano está passando aqui dentro, né? Ele corta a parte interior aqui do hiperboloide, esse vão aqui de dentro. Né? Eu estou falando desse menorzinho aqui. Então, se eu variar no y para um lado e para o outro, ó,
a gente vai ter, então, hipérboles diferentes. Ó. De acordo com a gente marca. Hipérboles diferentes. Agora, eu acabei passando ali. E se a gente colocar esse parâmetro igual a 1? Bom, se a gente olha de cima, esse plano está passando, está tangenciando, né, essa circunferência ou esse disco, esse círculo aqui, cá em cima, nesse extremo dele. O que apareceram então foram duas retas. Né? Duas retas. A mesma coisa vai acontecer se eu tentar o t igual a menos 1 e tocar lá no outro extremo dessa circunferência do meio, né? E eu estou falando dessa menor aqui, a que está junto do ponto A, né? Está no plano do ponto A. Deixa eu botar o plano aqui, ó. Junto desse plano aqui que eu estou falando. Então, lá no t igual a menos 1, ou seja, no y igual a menos 1, aconteceu o mesmo efeito. E o que acontece se eu passar... Então, aqui, antes de eu passar do menos 1, a gente tinha então essas hipérboles com ramos, né, orientados na direção leste-oeste. Se eu passar desse t igual a menos 1, olha o que acontece. Viram hipérboles com orientação norte-sul. Então, deixa eu colocar outra perspectiva. Vamos explorar bastante as perspectivas assim. Então, conforme eu me afasto desse meio, ó, eu continuo com hipérboles com a mesma... continuam com orientação norte-sul. A geometria delas muda, no entanto. Né? Aqui, por exemplo, ela está mais virada para baixo, está, né? Mais puxada para baixo. E aqui ela vai ficando meio mais para cima, mas continuam sendo hipérboles. A mesma coisa vai acontecer se eu passar do t igual a 1. No t igual a 1 a gente tem essas duas retas, e para t maior que 1, hipérboles com orientação norte-sul. Lembrando que eu estou falando t, mas eu estou querendo dizer y, né? Que é o plano y igual a alguma coisa. Aqui no y igual a 3, por exemplo, ó, a gente pegou um pedacinho aqui das hipérboles. Né? Deixa eu botar t igual a 2. Pronto. Tá aqui, a gente consegue enxergar esses ramos e elas têm orientação norte e sul. Bem, agora eu vou trocar aqui esse plano y igual a t, né? No caso y igual a 2, eu vou trocar para x. Então, o que acontece quando a gente intersecta planos do tipo x igual a alguma coisa, x igual a algum número, né? Com esse hiperboloide? Esse, então, é o plano x igual a 2. Deixa eu colocar, vamos começar do zero. Vou colocar aqui x igual a 0. Pronto. Acontece o efeito que a gente viu anteriormente também. Corta como se fosse no meio, passando pelo eixo z. Né? Aqui o x igual a 0 é o plano yz. Né? Eu posso até colocar ele aqui, o yz, para a gente ver. Espera aí. Aqui. É o yz. Então, da mesma forma que lá no plano y igual a 0, aqui, agora que a gente tem x igual a 0, né? Você tem o t igual a 0, esse plano está passando pelo eixo z e está cortando esse hiperboloide segundo uma hipérbole, né, cujos ramos têm orientação leste-oeste, ou horizontal, talvez eu pudesse falar assim também. Né? E conforme eu vario esse valor de t, para ter valor positivo eu não vou chegar em 1. Cheguei, né? Espera aí, antes um pouco. Aqui. Antes de eu chegar em t igual a 1, ó, essa hipérbole continua com orientação norte-sul. Está um pouquinho mais para a borda, quase chegando aqui nesse extremo dessa circunferência interna. Né? Essa circunferência aqui, em que esse ponto A é o meio, é o centro. Então, se eu diminuir o valor de t para valores negativos, eu vou tentar não chegar no 0,1 negativo. Aqui, para x igual a menos 0,8, a mesma coisa. A gente tem o hiperboloide também, agora para o lado negativo do eixo x. Mas, perdão, a gente tem a hipérbole, né? Para o lado negativo do eixo x. Mas essa hipérbole continua com orientação leste-oeste, horizontal. Se eu colocar o t igual a menos 1 e tocar a borda da circunferência, deixa eu colocar a visualização do plano x, y aqui. Tocamos a borda da circunferência, né? Dessa circunferência interna que eu estou referindo várias vezes aqui. Que seria a interseção do hiperboloide com o plano z igual a 0. Então, quando isso acontece, o que era uma hipérbole, né, virou essas duas retas, né? Essas assíntotas. Mesmo efeito se eu colocar o t igual a 1 aqui. Também se tornam as assíntotas. Para valores de t maior do que 1, a gente volta a ter hipérboles, só que agora as hipérboles têm orientação norte-sul, ou vertical, se você achar melhor falar desse jeito. Bom,
esse é o efeito, então, de aumentar o t. Se eu colocar o t menor que menos 1, para esses valores aqui, a gente tem as hipérboles também, vão se afastando da origem, do meio, né, da hipérbole, do hiperboloide, mas elas têm orientação norte-sul. Em t igual a menos 1 é a reta. Antes do t igual a menos 1 era a reta com orientação leste-oeste. Menos 1 virou a reta, as duas retas. Valores menores que menos 1 virou hipérbole com orientação norte-sul. Então, eu não coloquei o slide para alterar aqui para a gente ver, né, como eu tinha feito com o plano Z, mas é para a gente ver isso aqui agora. O efeito no Y vai ser o mesmo, só que aqui eu estou com planos do tipo x igual a algum valor. Então, quando a gente faz isso, esse é o tipo de interseção, esse efeito dessa interseção, né? Então, esse é o tipo de problema que a gente pode esperar se a gente estiver fazendo algum tipo de estudo, algum exercício associado à hipérbole, ao hiperboloide. Se a gente perguntar qual é a interseção desse hiperboloide com o plano z igual a algum valor, ou y igual a algum valor, ou x igual a algum valor. Então, são essas curvas espaciais, né? Essas curvas estão no espaço, né? A gente está falando de um objeto 3D, que é o hiperboloide, mas nesses casos a gente está analisando coisas contidas em um plano. Acho que eu posso apagar esse plano aqui agora. Na verdade, deixa eu deixar o plano. Se eu apagar o hiperboloide, a linha continua, né? Essa linha, né? Essa curva é o resultado da interseção. Aqui eu posso até omitir o hiperboloide, mas a gente pode imaginar essa interseção como se estivesse visualizando cortes do hiperboloide, não o hiperboloide em si. Acho que ficou interessante se ver esse efeito sem o hiperboloide. Então, é esse o tipo de geometria que a gente está falando. Obviamente aqui eu só mencionei o hiperboloide com o sinal negativo lá associado ao z, mas a gente poderia ter o negativo nos outros valores também. Deixa eu tirar essa curva aqui também. A gente poderia ter negativo, então, no x ou no y, mas o caso é que a análise vai ser muito similar, né? Vai ser muito parecida, só que esse hiperboloide vai estar virado em outra direção. Então aqui, esse é o tipo de noção que eu queria desenvolver com você, para você entender o que esses parâmetros significam e ter uma noção da geometria associada ao hiperboloide. Voltando aqui então para as equações, isso aqui então é um resumo dessas três equações e dependendo de que direção esse hiperboloide está virado, né? Ao longo de qual dos eixos ele está virado ou ao longo de um eixo que seja paralelo a um desses eixos, né? Embora seja completamente válido fazer análises de, por exemplo, planos inclinados cortando qualquer uma das quádricas, né? Aqui eu vou focar unicamente nos planos paralelos aos planos XY, XZ e YZ. Bem, então para essa introdução aqui era só isso que eu queria discutir com você. E bons estudos em geometria analítica. E é isso aí.